Amados irmãos, amadas irmãs, amados amigos que nos assistem, viemos para mais uma mensagem da Conferência Internacional, esta mensagem número 9, cujo título vocês já sabem, está aqui na tela, as qualificações de presbíteros e diáconos. Essa porção está na palavra 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 13. E nós precisamos saber qual é a causa, né, que levou Paulo a falar sobre esse assunto de estabelecimento dos presbíteros e diáconos. Deve ter alguma razão para ele chegar a esse ponto em 1 Timóteo capítulo 3 e encarregar o Timóteo com essas palavras para quando for estabelecer presbíteros e diáconos nas igrejas, ele saiba então os princípios que devem reger cada função, né? Primeiramente, queria falar que nós na igreja, nós damos muita importância para a função, né? Estamos aqui para funcionar, servir o Senhor de coração puro, tá? E não tanto pela posição. Então, se eu for um presbítero ou diácono, se alguém me colocar como presbítero e diácono, eu sou. Agora, se não me colocar, não sou. Isso não é correto. Nós temos um coração de servir o Senhor. Não importa quem seja, qual a nossa função na igreja. O que não podemos é deixar de funcionar na igreja, né? Então, isso é muito importante. É uma função, não é uma posição. Para começar, nós vamos ver um pouco da história que motivou Paulo a escrever isso. Primeiramente, em Atos, capítulo 14, versículo 21 a 23. É um breve relato, mas que a gente pode captar isso para entender melhor, né? Então, versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônia e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Paulo e Barnabé, depois que eles foram encomendados pelo Espírito Santo para a obra que o Espírito Santo tinha para fazer, eles saíram, né? Então, para essa região da Galácia, e primeiramente eles foram para Antioquia, depois para Icônio, depois para Listra e depois para Derbe. É nessa sequência, né? Isso. Não, perdão. Antioquia, Derbe, Icônio e Listra. Bom, depois que eles pregaram o evangelho, né, muitos creram no Senhor. Então, Paulo, na volta já da mesma viagem, ele então estabeleceu os presbíteros em cada cidade. Aqui diz no versículo 23, promovendo-los em cada cidade a eleição dos presbíteros, depois de orar com jejum e tal, né? Então, você vê aqui que esses presbíteros que foram levantados por Paulo nessa viagem, vocês devem concordar comigo, eram irmãos novos, muito novos na igreja. Em muito pouco tempo, eles já foram colocados como presbíteros nas igrejas. Eles não tinham experiência nenhuma.
nenhum crescimento de vida, não tiveram essa oportunidade. Então, Paulo já colocou eles nessa função. Entretanto, nós acreditamos que, por eles não estarem muito crescidos na vida e ainda muito carnal, com carnalidade, essas coisas e tal, então, isso trouxe muitos problemas para o apóstolo Paulo, né? E então aqui promovendo a eleição entre os presbíteros, né, e encomendar então ao Senhor em que haviam crido. Nós acreditamos que seja essa a razão que Paulo, então, depois em 1 Timóteo capítulo 3, colocou, né, padrão, colocou princípios para que sejam presbíteros e diáconos na igreja. Mesmo também, vamos ver também, voltando para 1 Timóteo, 1 Timóteo, o versículo que nós lemos, né? Capítulo 3, aqui, esse capítulo 3 está dentro do 1 Timóteo, e quando Paulo escreveu para Timóteo, Timóteo estava em Éfeso, né? Timóteo estava em Éfeso. Aqui, capítulo 1, ele fala assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então aqui, veja, Paulo estava com Timóteo em Éfeso, mas Paulo tinha que ir para a Macedônia, e deixou Timóteo lá em Éfeso. Então ele encarregou Timóteo para admoestar certas pessoas que não ensinem outra doutrina, ou que não ensinem diferentemente, não ensinem um ensinamento diferente do que Paulo tinha dado para a igreja. E no versículo 4, pior ainda, né? Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Esse serviço de Deus na fé é oikonomia, né? Que em português é economia de Deus na fé, que é o plano de Deus que é na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que precede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Você veja que quão importante é a função de um presbítero, de um grupo de presbíteros na igreja. Na igreja é um conjunto de presbíteros, chamamos de presbitério. Então é um grupo, é coletivo, não é um só, né? Pelo menos dois presbíteros. Então, por falta da atuação correta desses presbíteros em Éfeso, entraram um monte de ensinamentos diferentes na igreja. E não só, não só ensinamentos diferentes, que é totalmente diferente daquilo que Paulo vem ensinando. Paulo, as palavras de Paulo é totalmente baseado na economia de Deus e é pela fé, né? Isso é transmitido na fé para nós. Então, vocês lembram daquela figura, né? Que é um caminhãozinho. Hoje à tarde recebemos também, né? Muito bonito, muito bem feito, caminhãozinho, né? Que carrega a fé, né? Da fé, a fé objetiva. Essa carga desse caminhão é a fé objetiva. Esse caminhão é um veículo, né? E um veículo é a palavra. E a palavra carregada da fé entra para dentro de nós, para nosso espírito. E quando entra no nosso espírito, existe uma reação da nossa parte à palavra ouvida. Então essa reação é a fé subjetiva que é
gerada dentro de nós. Amém? Então, isso que é na fé, né? Então, entretanto, quando você sai desse ensinamento, você começa a ouvir outros ensinamentos, você desvia desse processo, você fica totalmente perdido e você abre uma porta da igreja, escancara uma abertura muito grande para a entrada de outras coisas que não são da economia de Deus. Então, a função de presbíteros na igreja é justamente para evitar esse tipo de coisas. E não só entraram ensinamentos diferentes, como também fábulas, né? Irmão Ezra nos ajudou dizendo que essas fábulas são fábulas judaicas, né? Genealogia sem fim. O que é isso na vida da igreja? Imagina numa reunião nossa na vida da igreja, começar a discutir genealogia sem fins. E discutir fábulas, contar fábulas. Fábulas às vezes nem são verdadeiras, não é? São lendas. Ó Senhor Jesus, então por aqui nós vemos que é importante que o papel dos presbíteros na igreja, justamente para evitar esse tipo de coisa. Bom, aí então eu vou falar um pouquinho sobre outro antecedente. Então Paulo deixou Timóteo em Éfeso. Esta é a situação da igreja em Éfeso, tá? A igreja em Éfeso já não era uma igreja nova, uma igreja já tem certo tempo. Foi Paulo que foi lá e levantou essa igreja, né? E eles eram um grupo que só sabia do batismo de João Batista. Eles não conheciam o batismo do Espírito Santo. Então Paulo foi lá, ajudou eles receberam o Espírito. E então, aí eles começaram, né? Vamos ver com bastante calma. Para isso, precisamos ir no Atos capítulo 20. No Atos capítulo 20. Interessante que Paulo, na sua viagem, eu acho que foi na terceira viagem, quando ele estava indo para Jerusalém, ele queria chegar a Jerusalém antes do Pentecoste. Então, ele passou por Mileto, aqui no versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Ora, Mileto, se você olhar para o mapa geográfico, Mileto era bem perto, né, do Éfeso. E aqui surge uma pergunta: por que Paulo não foi para Éfeso e permaneceu em Mileto, que é próximo de Éfeso, e mandou chamar os presbíteros lá de Éfeso, encontrar-se com ele em Mileto? Aqui é uma questão, provavelmente Paulo não estava satisfeito com a maneira como conduziam a igreja em Éfeso. Aqui já tem alguma coisa aqui, né? E aí, Paulo continua falando com eles, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Na Ásia. Lembra, associa isso com a frase de Paulo em 2 Timóteo 1, né? 12, fala assim: todos da Ásia me abandonaram, tá? Então aqui está: no primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la anunciar publicamente também de casa em casa. Paulo realmente se desgastou para ajudar a igreja em Éfeso, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade,
me assegura que me esperam cadeias e tribulações, porém nada considero a vida preciosa em mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não verei mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Por que Paulo fala assim, umas palavras tão assim fortes, né? Eu não vou ver mais, vocês não me verão mais o rosto, e que estou limpo do sangue de vocês. E eu protesto. Deve ter razões, né, para Paulo falar isso. Então, alguma coisa que não iam bem com os irmãos presbíteros lá de Éfeso, que Paulo tinha estabelecido, e eles devem, naquela época, já deixado entrar essas coisas, genealogias sem fins, fábulas e etc. E ele 27 continua, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo realmente se gastou, se doou para a igreja em Éfeso, aproveitou cada tempo para que os irmãos de Éfeso sejam claros, porque Éfeso é uma igreja muito importante no contexto da Ásia, né? Depois de Éfeso vieram outras igrejas que compõem as 7 igrejas da Ásia, que está em Apocalipse. Então aqui, versículo 28, sensacional esse versículo. Atendei por vós, por quem? Pelos presbíteros, eles precisam se cuidar também. Atendei por vós e por todo o rebanho, a igreja em Éfeso, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. Aqui está. Quem é que constitui os bispos? É o Espírito Santo. Amém? Então, parece que no 1 Timóteo capítulo 3, parece que são algumas instruções, mas quem é que constitui bispos? É o Espírito Santo. Para quê? Para pastoreardes a igreja de Deus. Eles têm a função de pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ezra chamou-nos a atenção, esse versículo é muito especial, e eu vou mencionar aqui novamente também. A igreja de Deus, né, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ele quem? Deus. Deus comprou com o seu próprio sangue. É o único versículo no Novo Testamento que fala que nosso Deus derramou sangue. Aleluia! Maravilhoso. Depois, 29, a preocupação de Paulo, olha só. Eu sei que depois da minha partida, contra vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrasar os discípulos atrás dele. Em seguida, Paulo fala quanto tempo ele ficou em Éfeso. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos eu nunca ouvi dizer, ou li que Paulo tenha gasto tanto tempo em outras igrejas. Em Éfeso ele ficou 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um, como Paulo amava aqueles irmãos. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. 33, olha aqui. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Irmão Pedro ontem nos falou isso da pessoa de Paulo, né? E realmente ele manifesta isso, é muito precioso, e isso aí também seja de modelo para nós.
De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem veste. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Então ele não só trabalhava com as próprias mãos para suprir ele, não somente a necessidade dele, mas também a necessidade dos que estavam com ele. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Dizem que lá no Éfeso, apesar de uma igreja rica, eles eram muito mão fechada, né? Ó Senhor Jesus, então quando Paulo precisou, né? Quem enviava era os filipenses. Ó Senhor Jesus, amém. Então, nos mostra que havia problemas com a função dos presbíteros da igreja em Éfeso. Isso nos foi mostrado em 1 Timóteo, capítulo 3, né? Isso já passou, Paulo foi para Roma, e ali ficou preso 2 anos, e ali foi solto, foi visitar as igrejas, né? E ali ele passou em Macedônia e deixou Timóteo lá em Éfeso. Depois do seu primeiro aprisionamento, aí acontece a mesma coisa. A igreja parece que não avançou, apesar dessas palavras tão fortes de Paulo para com eles. Parece que a igreja não mudou nada, parece que até piorou. Não é? Eles deixando entrar ensinamentos diferentes na igreja, deixando fábulas, genealogias sem fins. Que igreja é essa? Isso aí só tem nome de igreja de Deus, mas o conteúdo está totalmente desviado. Então isso mostra como é importante, é crucial os presbíteros acompanharem de perto os ensinamentos dos apóstolos. Meu ponto é isso aí hoje à noite, né? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui nós vemos, né? Aqui parece que lá em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo institui os presbíteros lá, mas com um problema que já tinha na igreja em Éfeso. Né? Então, e depois vocês podem ver que quando foi escrito o Apocalipse por João, no começo, em capítulo 2 e 3, aquelas 7 igrejas de Apocalipse da Ásia, a primeira igreja da Ásia que foi mencionado ali é o Éfeso. Isso mostra que quando é o primeiro é muito importante. Então ele serve de modelo para todas as igrejas que vêm em seguida, vêm depois dele. Então Éfeso era muito importante. E aí, irmãos, você veja, eles podem ter abandonado o ensinamento de Paulo, que era apóstolo na época, mas Deus vindicou o ministério do apóstolo. E quando chego lá em Apocalipse, Deus mesmo vem falar com a igreja em Éfeso, manda cartas para a igreja em Éfeso. Deus não deixa passar barato, Deus vai cobrar, verdade? Então ali, no 7, por isso que Paulo, né, 2 Timóteo 1,12, fala assim: todos da Ásia me abandonaram. Quem são todos da Ásia? A começar, que eu conheço, a igreja é Éfeso. Puxa vida, por causa desses problemas aqui, eles deixaram o ensinamento dado pelos apóstolos, que é baseado na economia de Deus, que é pela fé, não é? A fé dentro da nossa fé, palavra da verdade. Ó Senhor Jesus, gostei muito da palavra da verdade. São palavras da fé carregado de realidade de Deus. Amém? E que entra para dentro de nós, traz a realidade divina. O que nós recebemos é realidade. Senhor Jesus, não é doutrina, é realidade. Próprio Deus.
Senhor, mais precioso do que isso. E os presbíteros não guardavam essas coisas. Dá dó, né? Realmente é de lamentar. Mas graças ao Senhor, né, que isso chegou até nós hoje. Então nós tivemos essa revelação do Senhor para que possamos falar aos irmãos, para que essas coisas não se repitam, seja uma lição para nós. Amém? Então vamos voltar. E ainda mais. Existe, claro que os presbíteros, já vou entrando mais nisso, os presbíteros, quando o apóstolo entrega a igreja levantada numa cidade para os presbíteros, e o apóstolo vai para outro lugar. E quem cuida da igreja ali são os presbíteros. Eles levam adiante a igreja, cuidam da administração da igreja, cuidam das finanças da igreja e principalmente o aspecto espiritual. Esse é o mais importante, não é? Então, o apóstolo sai. Então, nesse momento, a igreja tem autonomia, sim, tem autonomia financeira, autonomia administrativa. Eles podem decidir, né, se compra terreno ou não para a igreja. Eles podem fazer um monte de coisas. Mas, irmãos, tem um grupo de pessoas que defendem a autonomia da igreja, dizendo que a igreja local, né, ela é autônoma, ela não precisa estar ligado ao apóstolo, nem à obra que o apóstolo faz. Então, isso é totalmente falso, porque na Bíblia nós vemos isso. Existe comunhão das igrejas. Claro que a igreja local, ela é autônoma, administrativamente, administrar recursos e tal. Mas existe uma comunhão das igrejas, que é liderada pelos apóstolos. Vamos ver Filipenses, capítulo 4, 16, né? Fala assim: porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, ou bastante para as minhas necessidades. Foi o que eu falei, né? Que a igreja Filipos era muito aberto para Paulo, nesse sentido. Onde está? Eu estou no Filipe, Colossenses, perdão. Colossenses 4,16. Fala assim. 16. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos Laodicenses, lede-a igualmente perante vós. Então, isso é a comunhão das igrejas. Ok, o apóstolo manda uma carta, também é lida por outras igrejas, né? E a das outras igrejas também são lidas nessa igreja, nessa primeira igreja. Então existe uma comunhão na palavra dos apóstolos. Isso que é importante. Amém? Nenhuma igreja pode ficar isolada, nenhuma igreja pode estar fora desse vínculo com as igrejas, com a comunhão das igrejas. Isso daí fica mais claro ainda em Apocalipse, capítulo 2, né? Quando fala 7 igrejas da Ásia, aqui fala vários versículos. Por exemplo, 2:7, ele disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso repete por 7 vezes, tá? Versículo 11 também, versículo 17, versículo 29, capítulo 3, 13, capítulo 3, 22, capítulo 3, 6. Tudo assim.
quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ó Senhor Jesus, nessa conferência o Espírito está falando às igrejas. Amém? Devemos ouvir, irmãos. A função da igreja, a obrigação da igreja é ouvir as palavras que o Espírito diz às igrejas. O Espírito usa, né, os apóstolos para falar palavras proféticas. E nós temos que ouvir como igreja, porque o Espírito está falando. Se o Espírito fala, porque é muito importante. Senhor Jesus. Aí então, aí nós vamos ver, né? Depois de falado isso, essa parte, eu acho que está claro que o que não podemos perder na vida da igreja, não é? É esse vínculo que temos com o ensinamento dos apóstolos. Isso é muito saudável, são as palavras saudáveis, sãs palavras. São palavras que traz vida. E quanto mais você tem vida, mais saudável você é. Porque vida é saúde. Quanto mais vida, mais saúde tem. Então, irmãos, essas palavras que são liberadas pelos apóstolos nos trazem vida. Aleluia! Então aí vamos continuar, né? Eu vou deixar para 1 Timóteo 3, um pouco mais para frente. Eu preciso falar um pouco do 1 Pedro 5:1. Depois eu volto lá. Diz assim: rogo, pois, aos presbíteros, que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então aqui nós vemos aqui que presbítero é testemunha dos sofrimentos de Cristo. Testemunha, essa palavra é mártir. Então os presbíteros, né, eles vão ter que sofrer sofrimentos de Cristo. E ainda, mas se eles estarem dispostos a sofrer sofrimentos de Cristo, então também existe uma glória reservada para eles. Também ainda coparticipante da glória que há de ser revelado. Então vocês, irmãos e irmãs que são, irmãos que são presbíteros, né? Se dediquem à igreja, pastoreiem a sua igreja, e sempre guardando a palavra profética, que é para dar uma direção e também um alimento para sua igreja, né? Então vocês não se preocupem, se desgastem pela igreja, isso é bom, né? Sofram, porque vocês vão crescer bastante. E isso que o Senhor quer. Se você não cresce, como é que você vai ser glorificado? Tem que ter crescimento de vida, né? E também, entre outras coisas, né, ele disse, nem como dominadores dos que vos foram confiados, no versículo 3. Antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ontem, irmão Pedro nos deu modelos, né? Modelo de irmão Paulo. Que modelo maravilhoso. Então, aqui também, os presbíteros são modelos para todo o rebanho. Não é dar ordens, não é dominar, né? Não é dominar sobre aqueles que vos confiaram. Então, tem pessoas que
uma vez é presbítero, puxa, eu me tornei um manda-chuva. Faz isso lá, faz aquilo lá, tal. Mas não é assim, antes é ser modelos do rebanho. Mas logo que Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Essa é a promessa que o Senhor reservou para nós, pelo fato de você, na vida da igreja, no tempo que você é presbítero, você pastoreia bem e cuida bem da igreja. Aleluia. Aí vamos voltar para 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, ele começa com: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então aqui disse: se alguém aspira ao episcopado. Episcopado é o bispo. Esse almeja, se alguém aspira, né? Esse aspirar é um almejo, é um desejo, né? Um anelo. Isso é uma aspiração sem ambição. Acho que todos devemos ter essa aspiração, não é? Ter aspiração ao episcopado, né? Porque é uma forma de você progredir na vida da igreja. Aqui, 1 Timóteo 4,15, fala assim, Paulo fala para Timóteo: medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então, na vida da igreja, não pensa que estamos na vida da igreja e vamos ser passivos, não. Você tem que buscar e ser diligente nas coisas da vida da igreja, né? Para que o teu progresso seja a todos manifesto. Precisa ter um progresso, sim, na vida da igreja. Senhor Jesus, então, aquele que aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Não é só aspirar, eu gostaria de ser irmão responsável da igreja. Não, mas toma atitude, seja diligente. Não é verdade? Melhore essa situação. Cresça na vida. Vai para o SEAP. Seja aperfeiçoado. Não é verdade? Ó Senhor Jesus. Então, essa é a inspiração. Isso não é ambição de jeito nenhum. É muito claro isso, né? É muito rico isso. Não é por posição. Tem gente que quer ser presbítero por posição. E luta por isso. Então, aqui não estamos falando de posição. Estamos falando de função. E que é uma excelente obra se você aspira a isso. Na verdade, na igreja, todos devemos aspirar a alguma coisa. Todos devemos aspirar, não é? Então, aqui está esse versículo muito precioso. Versículo 2: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Irrepreensível aqui é sem culpa, tá? Esposa de uma só mulher, né? Temperante, sóbrio. Temperante é aquele equilibrado. Sóbrio, porque tem muitos, né, entre nós que são de pavio curto, né, estoura, tal, de repente, né? Então aqui diz para ser temperante, sóbrio, né? Essa palavra sóbrio é muito importante para o presbítero. Modesto, que ter domínio próprio. Hospitaleiro, isso é muito importante, porque se você hospeda alguém, porque hospedar não é fácil, né? É você abrir sua casa para uma pessoa que você não conhece e descobre todos os podres da sua casa, né?
Que não seja assim, né? Amém? Então, hospitaleiro, você recebe os irmãos com coração. E há um versículo na Bíblia que diz assim: de repente hospedaram anjos. Lembra desse versículo? Né? Então, irmãos, não se fechem, não fechem sua casa. Procura hospedar, procura praticar hospitalidade. Isso aí é um dos requisitos para presbítero, ser hospitaleiro, né? E não é só dar cama para ele dormir e deixar ele enfiado num quartinho, não. Tem que dar comida para ele, né? E das boas. Melhor que você tem em sua casa. Deixa ele abrir a geladeira lá. Você tem liberdade para entrar na cozinha, né? Andar, comer qualquer hora. Deixa. Aí quando ele vai embora, você ainda dá uma ofertinha para ele, viu? Senhor Jesus. Não dado ao vinho, né? Aqui é diferente do que quando fala aos diáconos, né? Versículo 8 que fala assim: não inclinados a muito vinho. Quer dizer, para os diáconos é permitido, né? Pouquito, né? Não muito, pouquito. Mas para os presbíteros, não. Não dado ao vinho. Amém? Então aqui diz, não dado a vinho. E vinho, né, irmãos, aqui não é o vinho do Senhor, tá? É vinho do mundo. Então esse vinho tira você da sobriedade. Se tira você da sobriedade, como é que você vai tocar uma igreja, conduzir a igreja? Quando você vai conduzir os irmãos? Então é importante os presbíteros terem essa sobriedade, não é? Em Efésios 5,18 fala assim que não embriagueis com vinho, o qual é a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Em vez de beber vinho, se encha do Espírito. É o que a 5,18 fala. Ó Senhor Jesus. E por outro lado, irmãos, aqui também lembra um pouco a lei do nazireado. No Velho Testamento, né? Quando alguém queria servir o Senhor, mas não é da casa de Arão, não é da família de sacerdote, então a porta para servir o Senhor já está fechado. Mas o Senhor, misericordiamente, abriu a porta lateral para alguém que quer servir o Senhor, mas que não é da família de sacerdotes. Então, só que tem algumas condições para ser nazireu. Ele não pode comer uva, nem produtos da uva, nem frutos da uva, nem passar debaixo da uva. Então, o que é isso, irmão? Quão rigoroso é isso? Isso quer dizer, irmãos, que nós como presbíteros não podemos ter alegria do mundo. Amém? Nossa alegria vem do Senhor. Não podemos beber nenhum tipo de alegria do mundo, porque a alegria do mundo é muito passageira, não é? Passa rápido, mas a alegria do Senhor é permanente. Então, isso que é uma advertência para nós: não dado vinho, nem violento, porém cordial, né? Ser cordial. Não precisa. Quando alguém te procura para conversar, você vai tranquilo. Deixa ele falar o que ele quer. Ouça o que ele tem para falar. Não interrompa ele, começa a falar, você falar e não termina mais. Deixa ele terminar, deixa ele falar. Depois você, né, fala alguma coisa. Mas sempre calmo, tranquilo, né? Inimigo de contendas, não avarento, quer dizer, não amante de dinheiro. Devemos tomar modelo de Paulo. Ele não amava dinheiro. Pelo contrário, ele mesmo trabalhava. Ele não buscava a sorte da ganância. Ele mesmo trabalhava com suas mãos para suprir a ele e também aos que estavam com ele. Graças ao Senhor. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito.
Se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Esse é um item para vocês ruminarem, né? Senhor Jesus. Versículo 6. Versículo 5 ainda, é por isso que irmão 4 e 5, o irmão Esdras tem muito encargo de falar para os pais, de como cuidarem dos filhos, de como governar bem sua própria casa. Porque aqui diz muito claro, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus, não é verdade? Então, acho que todos pais na vida da igreja precisam saber disso. Versículo 6, não seja neófito. Isso aí é o problema que estava lá no Atos 14, quando ele levantou os primeiros presbíteros. E aí eram neófitos. E aí o que aconteceu? Ele fala assim, para não suceder que se ensorbebeça. Então o que aconteceu com aqueles presbíteros novinhos é que ensorbebeceram, se orgulharam. E se orgulharam, eles incorrem na condenação do diabo. Incorre significa que eles vão cair também na mesma condenação do diabo. Diabo não foi condenado por causa de orgulho? Foi ou não foi? Foi? Então, se você for orgulhoso também, você também vai cair na mesma condenação do diabo. Então, essa é uma palavra muito forte. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, esse ainda tem encargo para falar de neófitos, os presbíteros. Eles têm que crescer em vida. Não é qualquer um que pode ser presbítero. Numa cidade, se levanta a igreja, e entre os irmãos que daquela igreja, alguns que são mais maduros, sempre há alguns que crescem mais em relação aos outros. Então, esses que têm crescimento maior, que têm maturidade maior, em relação aos irmãos daquela localidade específica, então é escolhido para ser presbíteros. Não significa que ele é presbítero de uma cidade X, aí ele muda para a cidade Y, vai ser presbítero lá também. Não necessariamente. Depende do seu crescimento de vida. Amém? Então, irmãos, é importante na vida da igreja buscarmos crescimento de vida. Comer a palavra, buscar o Senhor, ler Bíblia todos os dias, orar com os irmãos, invocar o nome do Senhor. Quando vem situações, né, nós levamos diante do Senhor em oração, em intercessão, em petição, para que o Senhor nos dê uma solução. E assim a gente vai ganhando experiências, e a gente vai poder ajudar os irmãos quando eles caem nos mesmos problemas. Certo? Então, isso é muito importante, né? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Os presbíteros também precisam ter bom testemunho dos de fora, não só de dentro, mas de fora também. Então, imagina o presbítero lá, deve um montão de gente, deve para todo mundo lá fora, aí ele é presbítero da igreja. Quando alguém entra na reunião de vocês, fala, aquele cara é presbítero daqui, ele deve para todo mundo, deve para mim, eu vou cobrar dele, né? Então, irmãos, é bom a gente não se envolver nos negócios dessa vida. O que tendo para viver, tendo sustento, o que é insuficiente para vestir, tá bom demais. Amém? Porque as pessoas nessa cobiça podem cair em situações bem ruins, né? A fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Versículo 8 em diante fala dos diáconos. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra. Por que ele fala de uma só palavra? Porque a serpente, ele tem uma língua, não tem? E é uma língua assim, não sei como é que fala assim, de duas, né?
Assim, de duas assim, né? Então, isso significa que é dúbio, tem dupla interpretação aí. Então, esse é o diabo. Esse é o Satanás. Ele nunca vem falar para você a verdade. Ele sempre joga uma palavra com a outra, né? Como ele enganou a Eva, foi dessa maneira. Então, que os diáconos sejam de uma só palavra. Sim, sim, não, não. O que passar disso é do diabo. Amém? Senhor Jesus, não inclinados a pouco vinho, já falei isso, e não cobiçosos de sorte da ganância. Irmão Pedro ilustrou ontem para nós direitinho o que é essa sorte da ganância. Ele citou a pessoa que foi para Tessalônica, foi Crescente? Não, é Crescente, né? Não, que foi para Tessalônica. Foi amar o presente mundo. Hã? Demas foi para Tessalônica. Agora, por que foi para Tessalônica e foi amar o mundo? Porque lá, ele sabe que lá tem uma igreja composta de irmãos que tem posse. Entendeu? Foi lá para ganhar, tirar vantagem. Isso é muito feio. Então aqui disse, não cobiçosos de sorte da ganância. Aqui no versículo 9, que pega todo mundo. Até agora, né, tudo, né, moral e tal. Mas aqui disse, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Isso que é o principal, né? Você pode ser cara bom, todos os requisitos para ser presbítero, você passou nesse crivo, você é diácono, não sei o que lá, mas agora vamos ver se você passa no crivo de mistério da fé. Certa vez, né, a Mi estava junto também, o irmão Dong foi visitar um grupo de irmãos em Paraguai, 1988. Então, eles ouviu dizer que a gente era da mesma linha de Uatibani, não sei o que e tal. Quiseram nos conhecer. E o Mondong não perde tempo. Não, onde você dá endereço para ele, vai. E foi, né? E ali, irmãos, eles começaram a falar forte, os paraguaios nativos, que são de grupos livres e tal. E negócio deles é cantar. Pega violão e cantar. Reunião deles é cantar. Pastor canta, vice-pastor canta, sei lá, apóstolo canta, todo mundo canta. Nada de palavra, nada. Então eles cheios de orgulho espiritual e tal. E dizem, vocês mandam esses argentinos para cá, querem levantar presbíteros do nosso meio, não sei o quê. Também nossos irmãos, sei lá, deixa para lá. Mas então aí, né, aí eles falam, porque não sei o quê, todo orgulhoso e tal. Aí Mondong pegou a palavra e falou assim, vocês são presbíteros? Não, porque nós somos presbíteros daqui, presbítero de lá. Aí Mondong pegou esse versículo e falou assim, olha só, aqui, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Paulo disse para os diáconos. Quer dizer, se diáconos têm que conservar o mistério da fé, muito mais os presbíteros, né? Aí uma fez uma pergunta, você sabe o que é mistério da fé? Aí, irmãos, né, foram desqualificados. Então, irmãos, quero dizer que os diáconos, não é só presbítero que tem que saber do mistério da fé. Os diáconos também. Eles estão lá servindo diácono, não estão servindo como robô. Eles têm que saber por que eles estão servindo. Eles estão envolvidos com a economia de Deus. Esse mistério da fé, ontem foi falado para nós, mistério da piedade, o grande mistério, Cristo, mistério de Deus,
igreja, mistério de Cristo. Então você tem que saber esses mistérios. A visão de Cristo à igreja, você tem que estar claro, sendo diácono, não é verdade, irmãos? Para saber o que nós estamos fazendo nesses dias. Então é importante, para nós hoje, né, no século 21, é saber o que está sendo falado pelas palavras proféticas hoje. Não é só o presbítero que tem que saber. Os diáconos também têm que acompanhar de perto. Não é verdade? Porque a palavra do Senhor vai atualizando, vai rápido. Se você perde uma, outro dia perdi uma já, ó, fiquei distante. Então não pode perder. Quando deu horário, você tem que estar lá ouvindo, não é, mensagens. Se não puder vir hoje, graças ao Senhor, hoje tem YouTube, né? Você pode assistir no dia seguinte, não é verdade? Quando você tiver tempo, isso é muito bom. Então, irmãos, esse é o mistério da fé para nós hoje. A palavra da fé, não é? A palavra da verdade. A fé subjetiva. Tomando com isso, devemos ter uma consciência limpa. Amém. A fé é sustentada pela consciência limpa. Se a consciência não for limpa, a fé pode vazar e se perder. Senhor Jesus, devemos manter consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados. Experimentados, você já sabe, são mais maduros, têm mais experiências. E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Agora, no versículo 11, é para as mulheres. As mulheres diaconisas. Amém? Antes de eu entrar nas diaconisas, eu quero falar dos presbíteros para tempos atuais. Nós estamos falando muito sobre a excelência, a inclusão e a entusiasmo, tá? Então, excelência em todas as reuniões, em todas as atividades da igreja, entusiasmo, né, que nós tínhamos perdido. Agora também inclusão. Os presbíteros precisam saber incluir. Incluir, não é... Antigamente, me lembro, né, viajar com o Mondong, o Mondong perguntava, esse irmão, como é que é? Não, esse irmão não dá. E aquele outro irmão ali? Pior ainda. E aquele tá bom, ele tá servindo. Não, irmão Dom, você não sabe da vida dele. Então ninguém serve, não é? Fica ele só. E passa os anos, ele vai envelhecendo, né? 60, 50 anos, 60 anos, 70 anos. E aí? Ninguém foi incluído. De repente ele vai morrer e aí vai desaparecer a igreja. Não é? Então precisa incluir jovens. Senhor Jesus, precisa incluir os jovens, né? Oh, Senhor Jesus. Então, os jovens, eles emprestam vigor, a força, né? E os mais velhos emprestam a experiência, a maturidade. Combinando esses dois, não dá erro. Amém? Então, a igreja pode ir sossegado para frente. Então, isso é muito importante. Agora, sobre as diaconisas, existe diaconisa sim, mas não presbíteras, né? Então, não presbíteras, existe diaconisa. Aqui a diaconisa, aqui fala, da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Não maldizentes. Por que Paulo separou essa palavra para dizer para as irmãs? Porque talvez as irmãs tenham essa fraqueza de começa a falar, sem perceber, começa a falar da vida dos outros, da vida de outras, e vai. Você sabe como é que é, né? Não tem fim. Então, Paulo aqui já, de antemão, já avisa, não maldizentes.
quiser, fala pouco, né? Fala só necessário. Temperantes e fiéis em tudo. Eu queria encorajar as irmãs, porque hoje nós temos as mulheres conectadas e está dando, quem está participando está sendo muito ajudados. Recentemente nós tínhamos grupos, né? Um grupo de irmãs conectadas que cresceu, esse grupo cresceu, então está na hora de multiplicar. E as irmãs, a princípio, não querem multiplicar, querem ficar com aquele grupo grande. Mas aí tomaram a coragem e dividiram. Dividir não. Multiplicaram. Multiplicaram em 2 grupos. Aí, no começo, as irmãs que conduziam, ficaram super com medo. Puxa vida, agora não vai dar nada, vai morrer esse grupo tal. Mas elas ficaram firmes, né, dependendo do Senhor, orando. Irmãos, cada grupo multiplicou e aumentou de gente. Senhor Jesus. Então, essa função das irmãs conectadas é muito importante, próprio função de diaconisas, né? E Avança Jovem. Graças ao Senhor pela Avança Jovem. Nós temos futuro. Aleluia, nossa geração, né? A próxima geração é forte e pratica a palavra. Senhor Jesus. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Graças ao Senhor. Então, a justa preeminência é você ser eminência, ter eminência, não é? Justa, né? Então, as pessoas vão reconhecer você. As pessoas vão te honrar. As pessoas espontaneamente vão te respeitar. E você vai ter muita intrepidez na fé. Oh, esses são os benefícios de servir o Senhor. Tem essas funções, né? Quanto ao presbítero, já disse que são irmãos que, comparativamente a uma localidade, têm a vida mais crescida, mais madura, né? Tal. Agora aqui, sobre o bispo. Na verdade, bispo é a mesma coisa que presbítero. Presbítero é quanto à sua pessoa. Ele é a pessoa mais madura. E bispo é a sua função, seu ofício. Bispo significa supervisor. Aquele que supervisiona é a função do presbítero. Então, esse presbítero e bispo são a mesma pessoa, tá? Não são duas pessoas diferentes. Porque tem um ensinamento aí que está muito forte no catolicismo, dizem que o bispo é superior ao presbítero, né? Então, presbítero toma conta da igreja numa cidade, mas o bispo toma conta de várias igrejas acima de vários presbíteros. E numa região, então, vários bispos, região de bispo, e quem vai tomar conta deles? O arcebispo, claro. Né? Depois arcebispo, e vai para cardeal, e chega ao papa. Né? Então, na vida da igreja não é assim. Presbítero é a mesma coisa que bispo. Presbítero se refere à sua pessoa, né? E o bispo se refere à sua função, que é supervisionar. Amém? Essa palavra é muito interessante, porque não é para nós colocarmos mão na massa. Às vezes eu vejo irmãos centralizadores, ele quer fazer tudo ele sozinho. Ele centraliza tudo, ele quer ele fazer as coisas. Não dá. Tem que repartir serviço, tem que delegar, não é? Você tem que só supervisionar, deixa os outros fazerem. Quanto mais irmãos servindo, é melhor. Graças ao Senhor, né? Você que acompanha comigo,
né, lá em reunião de domingo de São Paulo, né? A gente praticamente não faz nada, né, meu Deus? Só supervisiona. Se eles erram, leva bronca, né? Ó Senhor Jesus, muito bom, né? Então nós precisamos, aliás, o nosso serviço, se você faz um serviço bom na igreja, o que significa um serviço bom? É você introduzir outros para servir com você. Tem irmão que, isso já é passado, né? Ele falava comigo assim, pois é, ninguém aqui quer servir. Eu já falei para ele servir, não quer e tal. Aí tudo sobra para mim, tudo eu. Eu dei risada para ele. Você, eu não falei nada para ele, né? Mas eu pensei comigo, você já é uma falha, né? Você não conseguiu levar ninguém a servir. E realmente depois ele saiu. Senhor, saiu por si mesmo, sem a gente falar nada. Então, irmãos, a serviço da igreja tem muita coisa para a gente aprender. Muita coisa para a gente amadurecer. Senhor Jesus. Amém. No capítulo 5 do 1 Timóteo 5:17, ele fala assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que afadigam na palavra e no ensino. Dobradas honorários, não, é dobradas honras. Amém? Dobradas honras. Devemos dar essa dobrada honra aos presbíteros, porque eles são merecedores, principalmente aos presbíteros que presidem bem, que sabem administrar bem, né? Mas com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Esses sim, né? Eles se afadigam, mergulhado na palavra, na revelação da palavra, dedicado ao ensino. A esses também devemos dar maior honra. Entretanto, irmãos, se ele se afadiga na palavra e se ele preside bem, necessariamente ele deve deixar, né, seu trabalho secular, não tem tempo de procurar serviço, trabalho e tal. Então a igreja, nesse caso, precisa estar atenta. Esses irmãos nunca vão pedir para a igreja, entendeu? Nunca vai pedir. Não é uma empresa que você é contratado e primeiro a negociação de salário. Não existe isso, na vida da igreja não existe isso. E os presbíteros que afadiga aqui na palavra, que preside bem, se a igreja onde está servida não se manifestar, ele vai ficar assim mesmo. Mas nós, os santos, precisamos cuidar deles. Precisamos ter essa, pelo menos, desconfiança, né? Puxa, ele está se dedicando tanto à igreja, como ele faz para viver, não é? Então, irmãos, nós precisamos cuidar deles sim. São merecedores de honra dobrada. Especialidade, os que afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. Então, enquanto o boi está lá trabalhando, ele é merecedor de comer o trigo. Então, não tira, deixa ele, não fecha a boca dele, deixa ele comer livremente o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Aleluia. Então, lembremos disso, né? Versículo 19: não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então aqui, quer dizer, irmãos, que o apóstolo, sim, o apóstolo tem autoridade sobre os presbíteros. Apóstolo, se presbítero viver em pecado, apóstolo pode receber, né,
acusação, só que, nesse caso, é por escrito, por 2 ou 3 testemunhas. Aí chega no apóstolo, o apóstolo julga essa situação de tirar ou não o presbítero. Aqui no versículo 21, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Prevenção aqui, sem pré-julgamento, sem preconceito. Você vai julgar a pessoa, mas você já tem preconceito contra ele. Isso não é bom, você tem que ser neutro, né? Nada fazendo com parcialidade, também não deve ser parcial, você tem que ser imparcial. Foi isso que Paulo ensinou ao Timóteo. Então aqui nos ensina uma coisa muito importante, que uma vez que dizem, né, que a igreja é entregue para os presbíteros, apóstolo não tem mais vez aqui, apóstolo não manda nada aqui. Não é bem assim. Quando precisa, o apóstolo tem que intervir sim na igreja. Amém? Porque isso é muito importante. Tem muitos erros aí, né, cometendo. Também a ninguém imponhas e precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva a ti mesmo puro. Então isso daí também é importante, não impor as mãos precipitadamente. Você tem que orar, né? E que se o Senhor te der fé, você pode impor as mãos, né? Às vezes, tem situações que é necessário, mas vamos guardar esse princípio aqui. Não te tornes cúmplices de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Você precisa ter discernimento nesse momento. Muito discernimento. Senhor Jesus. Tem um versículo aqui do 20, Atos 20. Atos 20, 29, 30, que eu não falei. Eu só li, né? Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então, lobos vorazes que penetrarão são pessoas que vêm de fora para perturbar a igreja aqui dentro. Então, estes também a gente precisa ter sabedoria de cuidar da igreja. Porque senão eles não pouparão o rebanho. Se você não dá uma cortada neles, eles vão, né, fazer mal ao rebanho. E versículo 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Este é interno, são as pessoas que estão dentro da igreja. Uma são os que vêm de fora, outro tipo é que da própria igreja surge isso. Então, os presbíteros precisam ter muito cuidado, né, para evitar esse tipo de coisa, porque tudo isso vai trazer muito dano, muito prejuízo ao rebanho que estamos cuidando. E também, irmãos, o Senhor é o supremo pastor do rebanho. Um dia Ele vai ajustar as contas com a gente. Amém? Jesus é o Senhor? Aleluia. Posso fazer uma oração? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Ó Senhor Jesus, vindo de Ti mesmo. Ó Senhor, que os irmãos possam ouvir e ganhar entendimento dessa palavra. Nossa boca é limitada, nossa língua também. Que o Senhor possa falar, aumentar o entendimento para todos que ouvem, Senhor. Senhor Jesus, vai além da nossa limitação física e humana, Senhor. Fala abertamente aos irmãos. Muito obrigado, abençoa todos, Senhor. Jesus é o Senhor.